Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Estudo Play Talks, o podcast da Estudo Play. A gente vai te ajudar a dar um play nos estudos. Hoje o tema é Brasil exportador, o peso da dependência e os caminhos da inovação. O Brasil é conhecido por exportar muito soja, petróleo, carne, minério. São produtos que movimentam milhões, aliás, bilhões, mas a maioria deles tem pouco processamento. E aí surge uma questão importante. Essa dependência de commodities pode limitar o nosso desenvolvimento? Nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios de uma economia que exporta muito, mas inova pouco, e que pode ser feito para mudar esse cenário. Oi, gente, tudo bem com vocês? Raoni e Breno aqui na nossa bancada. E eu já começo perguntando, Raoni, me traça um perfil do nosso país, de que forma ele exporta economicamente, como é que é? Fala pra gente. Bom, a matriz de exportação do Brasil, ela infelizmente está pautada por produtos de baixíssimo valor agregado. Isso é um problema. Quando a gente fala por valor agregado, o que é que a gente quer dizer? A gente está falando sobre produtos que envolvem pouco trabalho em sua transformação, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a gente está vestindo aqui a farda do projeto. Essa farda, ela foi construída em cima de bastante trabalho, né? Primeiro a gente extraiu o algodão que foi utilizado, ele transformou-se num tecido, e essa primeira transformação já faz com que a gente agregue valor a esse produto. Depois a gente promoveu mais uma transformação para que esse tecido deixasse de ser apenas um pedaço de pano diferenciado e virasse formato, né? Algo que tem um formato adequado para vestir alguém. E óbvio, se a gente pegar lá no começo daquela cadeia, quanto valia o punhado de algodão que resultou nessa camisa? Centavos. Era muito pouco, né? Muito pouco. E, no entanto, essa camisa não custa centavos, essa camisa custa algumas dezenas, talvez centenas de reais. Ou seja, quando a gente tem um país como o nosso, tão rico em recursos naturais, há uma tendência que a gente acabe se acomodando na exportação desses produtos que estão relacionados a esses recursos naturais. Mas isso é muito ruim. Muito mais interessante seria para o país que a gente tivesse o cuidado de aumentar o valor agregado dele, agregando trabalho nesses produtos básicos. Olha, eu imagino que seja ruim porque é como se você vendesse muita coisa, só que muita coisa barata, né? Então você tem um trabalho de logística gigante, né? Um trabalho de transporte, o nosso país também tem esse problema do transporte, né? Com certeza. Então você está ali transportando, você está extraindo, e no final das contas é um grande volume, mas de uma coisa barata. Então esses seriam os problemas? Quando você cita esse exemplo, Breno, eu só consigo pensar num produto que o Brasil exporta: ferro. Uhum. Vocês já imaginaram o que significa tirar minério de ferro do chão em Paraupebas, no interior do Pará, levar isso de alguma forma até o estado do Maranhão, colocar isso num porto e transportar até a Alemanha, o Japão, Cara, os Estados inimaginável, Unidos? né? Existe um custo É não inimaginável. só de logística, mas de tempo, de tudo, né? O custo é surreal, Madu. E deixa eu falar mais. Uma tonelada de minério de ferro bruto não deve valer mais do que $200. É pra você ver. Caramba! Uma tonelada de um produto que é revolvido do chão, que é transportado por léguas e léguas até chegar no destino final. Então é um negócio assim assustador. E é esse tipo de lucro que a gente está tendo quando a gente se reporta à exportação no Brasil. É triste, né? E pensando que no final dessa cadeia produtiva, o que é que o Brasil está importando? Enquanto a gente exporta esse minério de ferro bruto, um dos mais puros do mundo, minério de excelente qualidade, que poderia estar servindo para que a nossa indústria se tornasse ainda mais produtiva, para agregar mais valor, mas não. Lá em Paraupebas praticamente tudo é para exportação, né? O pouco minério de ferro que fica aqui no Brasil para a nossa indústria é um minério de ferro que sai de Minas Gerais, né? Lá é quase 100% exportação. E no final a gente está comprando chapas de aço, vendendo toneladas de ferro a pouquíssimos dólares e comprando chapas de aço por uma verdadeira fortuna. Tá aí agora. No Brasil, para comprar um carro popular, o investimento inicial está em torno de o quê? 80 mil, 100 mil reais. Então é um negócio assim assustador. E é nisso que resulta essa dificuldade que a gente tem em modernizar a nossa pauta de exportação, né? Essa nossa dependência, infelizmente, de produtos básicos. E, bom, infelizmente a gente tem grupos articulados, inclusive na política, que garantem, em parte, a nossa manutenção nessa posição de subserviência.
Porque o ideal era que a gente tivesse agentes políticos motivados e agindo ativamente para pensar em formas de alcançar essa modernização. Mas não, boa parte das nossas bancadas políticas estão envoltas aí no agro. Não há uma crítica nessa fala, pessoal, pelo amor de Deus, ao agro. O agro é uma atividade fundamental, necessária, né, para a gente. Mas é necessário também que a gente pense para além do agro. Ok, o agro e depois. É isso que a gente é e sempre vai ser, um país que surge na exploração do pau-brasil, que dá nome a ele, que se desenvolve na exploração da monocultura canavieira, que chega agora a ser um grande fazendão de gado e soja, e parece que a gente está realmente disposto a ficar por aqui, a não levar esse país a outros patamares, o que, de novo, é muito triste. Eu com minha mente voltada pra matemática, você tava falando sobre isso, eu acabei de inventar um troço aqui que eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, tá? Inventar é uma coisa Assim, inovadora? a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em inventar, né? Porque, caramba, será que eu realmente fui o primeiro a inventar isso? Ou será que um cara de 12 anos lá no interior da China já falou sobre isso e eu tô apenas replicando aqui? Você teve Mas um brincadeiras insight à aí. parte, eu tive um insight, que é porque é o seguinte, na física e na matemática a gente usa muito um conceito chamado de densidade, que é nada mais nada menos do que a massa concentrada em um determinado volume. Só que esse conceito de densidade, ele foi se espalhando para outras áreas. Por exemplo, na nutrição a gente fala de densidade energética, né? Então, o alimento, a massa do alimento em relação à quantidade de energia que ele vai te fornecer. E eu acabei de pensar nessa que você falou desse minério de ferro, né? Que é uma coisa super pesada e com baixo custo, né? Então, ela tem uma baixa densidade financeira, podemos Você dizer estava assim. falando e o seu insight chegou até mim antes de você terminar. E aí eu imaginei que os produtos bons para a gente exportar seriam aqueles que teriam um maior custo no menor volume, né? Perfeito. E aí Com ele teria certeza. uma alta densidade financeira, digamos assim. Perfeito. Então a gente pode dizer de maneira geral, e eu sempre, Raoni, quando a gente está conversando, e o massa, e a gente ter pessoas de áreas diferentes é isso, porque eu me coloco muito no lugar do estudante quando você está falando, né? Então a gente fala sobre commodities, é claro que eu sei o que é commodities, mas eu vim descobrir isso meio que recentemente. Então, a gente pode dizer que uma commodity é um material que tem uma baixa densidade financeira? Sim, geralmente sim. A gente está falando de produtos, como eu falei há pouco, pessoal, que não tem muito trabalho envolvido, né? É essencialmente extrair e, sem modificação, vendê-lo. Mais do que isso, quando a gente fala que é commodity, o que é que a gente quer dizer? Que é um produto commoditizado, quer dizer que ele é vendido, inclusive, através de tickers nas bolsas de comércio internacional. Então, um produto necessário que circula mundialmente. Mas a gente fala em geral que esses países, Breno, são países tomadores de preço. No sentido que quando a gente produz uma commodity, a gente não define o preço dela. Quem Ela é define é definida quem pelo mercado. compra. Entendi. É o mercado e é quem compra. O que não né? faria o menor sentido, né? Se nós somos quem está levando isso para o mercado externo, nós é que temos que dar o valor. Aí Exatamente. veja, Por que isso acontece, Raoni? porque como a gente tem pouco trabalho agregado a ele, como aquele não é um produto final, veja, quantas vezes você comprou um minério de ferro, Madu? Nenhum. É um produto básico, né? Você não compra. A gente não sai para comprar o minério de ferro. Agora você né? compra coisas que tem ferro, né? Um carro. Exato. Então teu carro tem ferro ali. Então veja, o Então minério vai de ferro, e volta, né? ele Exatamente. vai para a indústria e volta. E volta. Quando a indústria Sim. devolve para você, aí ela define mais ou menos o preço. Aí já não é mais Compreendido. commodity. É claro, Porque tem um valor agregado, aquele ferro foi modificado. Né? existem fatores de mercado, né? O próprio trabalho que a gente citou é um deles, que vai Passou fazer por com um que outro quanto processo, mais né? processo, quanto mais trabalho, mais caro aquele produto fique, mas em grande parte as empresas têm muito mais poder de definir o preço, né? Por exemplo, um telefone, né? Quando a Apple fabrica um telefone, de certa forma ela vai lá e ela estipula qual é o valor daquele telefone. É óbvio que isso tem que estar dentro de certos parâmetros, porque senão o mercado não vai aceitar. Ninguém vai aceitar pagar 20, 30 mil reais no telefone. Mas eles entendem que, de certa forma, eles conseguem ter uma ingerência definindo o preço desse produto. Mas quem vende minérios básicos para a Apple, certamente não consegue definir esse preço. Então, nesse sentido, nós somos, de novo, tomadores de preço. E a sua analogia, Breno, eu acho que é muito feliz. São produtos de baixa densidade econômica. Eu não sei, sinceramente, se esse conceito existe, mas se ele não existe, ele deveria Mas eu não acho um ser insight patenteado difícil agora. de ter, não. Não é um insight complicado de ter. Não. Se a gente parar para pensar um pouquinho. E é exatamente Mas isso veio quando você falou do ferro, cara, que eu imaginei. Imagina, uma tonelada de ferro. Pô, isso aqui como o ferro é muito denso, não é um volume tão grande, né? Então uma tonelada de ferro talvez seja, sei lá, o volume dessa... Talvez a metade do volume dessa cadeira aqui. Dessa mesa. Enfim,
Mas e aí, quando você falou nessa questão do volume, já me veio a ideia de densidade, né, associada ao financeiro E é nisso. exatamente isso, porque a gente acaba exportando uma quantidade absurda. Gente, o trem de ferro, nessa situação que a gente acabou de ilustrar, que vai de Paraupebas ao porto lá em São Luís do Maranhão, é um trem gigantesco. A gente está falando de centenas de vagões sendo carregados com milhares de toneladas de minério de ferro todos os dias para A justificar toda matriz essa energética operação. desse trem é Ah, é elétrico, é suja, com sujo carvão, certeza. né? Com certeza, cara. Poluente. São trens muito antigos, poluindo pra caramba. Eu só não sei dizer se diesel ou se talvez até a carvão. Mas não, carvão não deve ser diesel. Isso é diesel, né? Deve ser diesel, deve ser motor diesel. Mais de um carro, inclusive, para transportar de acordo com a quantidade de carro que ele está transportando. Um vagão só não dá conta. Um carro de força só não dá conta. Então você tem que ter A galera vários. chama de cavalo. O cavalo de Isso. O força. cavalo é a parte do trem onde está a mecânica do motor, né? Perfeito. Então, como você colocou, enquanto isso a gente está trazendo para cá containers com chapas de aço que custam milhares de dólares. Então é uma troca muito injusta, porque boa parte desse produto vai para o Japão e o Japão consegue transformar isso em Trabalha, chapas de aço, trabalha em cima desse produto, chegando num troço que volta aqui para o Brasil num custo elevadíssimo. Então realmente é bem isso. E mais, né? Quando a gente olha para a matriz brasileira, é brutal, né? Matriz brasileira é o quê? É soja, ou baixo valor agregado. Carne, baixo valor Eles agregado. exportam muito produto orgânico, né? Muito, bastante. Muito produto orgânico. Uma das raras exceções que aparece lá no topo, graças sobretudo à Embraer, não só a Embraer, mas sobretudo a ela, são peças de aeronaves, né? Aeronave, né? Mas fora isso, quando a gente olha ali pro top 10, praticamente tudo orgânico, fora os minérios, né? Fora o minério de ferro. Açúcar, resto- minério de ferro, petróleo. Deixa eu te fazer uma pergunta de ignorante, tá? O petróleo é commodity? Sim, petróleo é commodity, né? Excelente pergunta, Breno. Também tenho essa dúvida. Aliás, eu diria que talvez seja a commodity mais importante do mundo hoje, né? Uhum. Bom, os pesquisadores mais progressistas vão dizer que a commodity mais importante é essa que está nos veiculando agora, que é a informação, né? Mas, enfim, a rigor, né? No A mundo informação é uma físico, commodity. tangível. Esse é um processo interessante que daria um podcast inteiro. Aí a gente vai dar uma viajada. Mas há um processo de comoditização sim. importante da informação, né? Afinal Sim. de contas, por que o Instagram é de graça? Por que o Facebook é de graça? Por que você consegue comprar um Alexa por menos de R$300 numas promoções aí? Um dispositivo que é quase tão bom quanto uma caixinha da JBL, com um sonzinho legal, com uma inteligência artificial que te escuta o dia todo. Porque, em parte, está sendo comprada também a informação que você vende gratuitamente para essas empresas. Você dá, né? Para essas empresas, através de todas essas redes sociais. Sua localização, suas Raoni fotos, sempre etc. pesa o clima um pouco, né? Eu fiquei pensando, tem uma Alexa que pega a minha informação, não sei o quê. Espalha tudinho. Exatamente. Droga! Mas, gente, a gente tá Exatamente. falando também de um mercado, eu diria, preguiçoso. Seria isso que o nosso país a gente poderia denominar? E aí eu pergunto, como é que a gente poderia inovar nesse processo? Eu acho que essa questão da preguiça que você falou, eu vejo muito sobre a questão da industrialização do Brasil, né? Porque para a gente sair da commodity, a gente precisa ter indústria, porque é a indústria que vai trabalhar nesse material para começar a produzir materiais mais trabalhados, de ponta. Então tem a ver com isso, ali. Porque a industrialização brasileira, ela é emergente. Né? A gente está falando de um país que não se compara às grandes potências e tal. Então, esse fato de a gente ter uma indústria emergente, será que ainda justifica o fato de a gente exportar muito commodity? Cara, é uma questão complexa. Eu confesso que minha premissa é muito materialista. Então, não gosto muito do juízo de valor. De pôr a culpa... será que a gente tem uma preguiça, de certa forma, em desenvolver tais atividades? Eu enxergo uma coisa meio que por outro lado. Eu acho que é mais uma indisposição a fazer estes investimentos do que qualquer outra coisa. Como é que o grande capitalista ele analisa hoje o Brasil? Ele analisa o Brasil como um case que é interessante, que tem baixos riscos, a gente não vê uma iminência de uma grande guerra, né? Que a Venezuela não me contradiga, mas a gente não vê uma iminência de uma grande guerra no Cone Sul, então é um país que, vive certo nível de paz, então é um bom lugar para investir. Mas há muitos contras também. Por exemplo, uma coisa que dificulta demais o investimento industrial no Brasil é a taxa de juros. Nossa, gente, hoje a gente tá com a taxa de juros de 12%, 12 e tanto. Cara, é uma insanidade. Pensa bem, eu pego meu dinheiro, coloco no banco,
todo ano eu vou ganhar 12 sem risco nenhum de perder nenhum centavo. Eu só ganho, é garantido. Quem me paga isso é o Estado. Cara, pra que eu vou abrir um negócio? Pra que eu vou abrir? Pior, não é nem um negócio, é uma indústria, gente. Olha quanto risco está envolvido em fazer um desenvolvimento, um investimento industrial. Não tem indústria muito barata. Qualquer indústria que você vai investir milhares, milhões de reais. Milhões e milhões, né? Então, qual empresário que está disposto a correr esse risco, apostando que o Brasil vai absorver isso, ou pior, que ele vai pegar esse produto industrializado e vai jogar no mercado externo para competir com a China, para competir com os Estados Unidos, com o mercado europeu? É muito difícil. E é por isso que tem um viés no Brasil que é muito importante, que é o nacional desenvolvimentismo, né? É o grupo político que vai defender que a gente precisa de um Estado forte que vá promover o desenvolvimento industrial para conseguir superar esse estágio que a gente está, superar essa preguiça, né? Na realidade, como a gente consegue observar, é muito mais uma indisposição ao risco mesmo num país que tem os juros tão altos. E veja, a gente diz que os juros é de 12%, mas isso é os juros que a gente recebe. Os juros que você paga ao banco é geralmente muito pior, é um absurdo, né? Isso também no Brasil é assustador, é o spread bancário. A diferença entre os juros que ele paga pra gente quando você tá com dinheiro lá e o que ele cobra de você quando você tá endividado. Cara, de novo. É absurdo. Quase triplica, né? Perfeito. Como é que o indivíduo vai se sentir estimulado? Com a corda no pescoço, né? Há outros riscos também, né? Que são riscos jurídicos, enfim, de pessoal mesmo, que também impelem fazem com que muitos empresários não tenham tanto interesse em investir nesse setor no Brasil, né? De repente uma regra muda, ou a gente tem uma alteração, como a gente teve agora, né, com o tarifaço do Trump, que torna as coisas muito mais difíceis para exportar a partir do Brasil. Então, diante de todos esses riscos, do que a gente chama de risco Brasil, muitas empresas preferem não se expor, não trazer indústria para o nosso país. Mas, de novo, essa é uma coisa que a gente precisa, de alguma forma, superar, se a gente imagina esse país aqui vivendo uma outra realidade no futuro. A gente está falando muito do nosso país, né? Esse tema aqui está trazendo as exportações do Brasil, mas e a relação com outros países? Escutei agora Estados Unidos e China, como é que isso influencia ou não o avanço do nosso cenário exportador? Isso é fundamental. Pessoal, para que a gente tenha uma pauta de exportação interessante, a gente precisa ter boa relação e boa relação econômica com os nossos países parceiros, né? Infelizmente, isso já foi assunto da gente num podcast recente, né? O tarifaço do Trump, naquela época de uma forma mais especulativa, porque a gente não sabia o que ia acontecer, e agora a gente já pode falar não só do que ia, mas do que aconteceu. Então esse podcast também compõe uma continuação daquele lá atrás, né? Perfeito. O que aconteceu foi que, de fato, a taxação ocorreu. Não como ela se colocava, né? Parecia uma coisa desastrosa para o Brasil, já que o Donald Trump recuou em pelo menos 700 itens. É uma extensa lista dos itens que o Brasil exporta para os Estados Unidos que saíram do tarifaço, que tiveram tarifas reduzidas. Isso foi bom, né? Porque o impacto com certeza foi menor, mas não dá para dizer que o impacto foi zero. Dois mercados muito importantes do Brasil, que inclusive a gente já citou, aparecem ainda entre aqueles que foram pesadamente taxados pelos Estados Unidos, que são carne e café. Né? Esses dois já estão sendo taxados, né? O que causa um aumento do preço no produto final nos Estados Unidos, o que faz com que essa estratégia faça pouquíssimo sentido, né, gente? Porque no final das contas, quem vai pagar a tarifa é o próprio cidadão norte-americano. Né? Quando ele compra um cafezinho no Starbucks, agora ele está pagando essa taxa, porque os Estados Unidos produzem pouquíssimo café. O Starbucks não tem a oportunidade de comprar do produtor interno, não para atender uma rede tão grande como aquela. É óbvio que ele pode buscar outros produtores de café no mundo, mas isso vai ser mais caro. Ele vai ter que criar uma nova rede logística, ele vai ter que criar uma série de conexões, né? Que não são feitas do dia para a noite. Conexões comerciais leva são tempo, trabalhosas, né? Não só, e tem altos e baixos. Não só de ter, mas ter com frequência. Uma rede como essa não pode simplesmente correr o risco de semana que vem não tem, a produção não foi suficiente, a qualidade não é a mesma da semana passada. Isso é o que se entende por relação comercial, né? Você tem aquela relação de confiança com o fornecedor. Isso. Você sabe que aquele país ali, ele é um fornecedor credenciado daquele produto, você já sabe a qualidade do produto, então se espera que aquilo ali continue, né? Então fazer novas relações comerciais não é uma coisa que é tão fácil como se fosse fazer com pessoas, né? Não é da noite pro dia. E aí, só terminando com o ranking, né? A gente tem em primeiro lugar hoje a China,
numa mudança relativamente recente, né, nas últimas décadas, visto que o nosso grande parceiro comercial no passado era de fato os Estados Unidos, mas a China foi aos poucos superando esse. E em seguida a gente tem a Argentina, né, que é um país que está aqui dentro do nosso bloco econômico, né, o Mercosul, então isso facilita certamente muito essas transações. É uma pena que a Argentina não vive nem de longe o seu melhor momento econômico. Eu sei que a gente tem muita rixa com os caras no futebol, mas é importante na economia que a gente torça pela Argentina para que ela supere a crise que vive atualmente, para que ela consiga voltar como um parceiro ainda mais forte para com o Brasil. Em seguida a gente tem Holanda e aí demais parceiros da Europa, mais tarde também o Chile. Então é um conjunto numeroso de países. Mas, de novo, quais são as questões? Ainda há, de certa forma, uma concentração muito alta nessa dependência, principalmente com esses 3 primeiros. Então, se os Estados Unidos fecham as portas pra gente, é terrível. Se a China tiver um problema com a gente, grande, é terrível. Né, Perfeito, a gente tá falando de mais de 300 milhões de pessoas com poder aquisitivo muito grande. Muito alto. Porque não é só número, né? Engraçado que eles sabem disso também, né? Eles Jogam são bons com isso. nisso também, né? Cara, a gente é um grande mercado, né? Então, é bom que vocês vendam pra gente. Então, é um poder multifacetado que esses países e essas grandes potências Mais têm, conhecido né? como Guerra dos Tronos. Madu, tu tinha perguntado... A Unice se surpreendeu agora. Eu não esperava, Guerra dos Tronos, já pensou? Gostou? Tá aí para vocês assistirem. Tu tinha perguntado sobre a questão das inovações, né? Porque como a gente tá falando, pessoal, voltando àquela pergunta que você fez, como a gente tá falando aqui, a base dessa nossa conversa é que o Brasil exporta commodities, né? Que são produtos de baixo valor agregado, porque são produtos que não têm um trabalho tão intensificado em cima daquilo ali, para modificação daquele produto, né? E como é que a gente poderia inovar nisso? E aí a gente tava pensando aqui antes, e o Raoni falou uma coisa interessante, né? Sobre o carvão aqui no Brasil, que também é uma commodity, pode ser exportado e tal, mas esse carvão ele é úmido. Né? O carvão no Brasil, rapidinho, tem alguns problemas graves. Primeiro, o país da gente quase não tem reserva de carvão. Exploração em larga escala fica praticamente lá para a reserva de Tubarão, que está lá no sul do país. Então, inclusive, se a gente olha a matriz de energia do Brasil, a gente vê que o país da gente é um dos poucos que tem uma dependência baixíssima do carvão. Isso é bom, porque o carvão é sujo pra caramba. Muito sujo, Mas, bom, do ponto de vista econômico, seria interessante que a gente tivesse o carvão como uma opção, né, efetivamente, para utilizar. E não temos... As famosas termoelétricas. Porque, né? Geologicamente, né, nosso país tem uma história de formação ligada a regiões mais quentes, próximas do tropical. Quando as nossas primeiras florestas se formaram, boa parte desse material degradou, né? Calor Sim. e umidade. É diferente das florestas de coníferas do mundo do norte, que conseguiam resistir um pouco mais. Então isso foi uma das coisas que dificultou bastante essa formação de carvão no Brasil. Lembra que carvão é um mineral, é um combustível fóssil, né? Então necessariamente para ele se formar, você tem que ter troncos de madeira, que são soterrados, que passam longos períodos sobre alta pressão e temperatura, depurando essas cadeias carbônicas. E a gente não tem isso. Ou seja, o nosso carvão é, em geral, de baixa qualidade. E mais um agravante, que é muito ruim para o carvão. O Brasil, como eu disse, é um país bem úmido. Então, nosso carvão costuma também aderir a essa umidade. Carvão úmido gera menos energia. Aí existe essa possibilidade de secar esse carvão, né? Quando a gente está estudando lá na parte de ótica, que é um assunto, inclusive, que a gente está vendo nas aulas regulares aqui do Estudo Play, existem as lentes e os espelhos, essas lentes que a gente usa em óculos mesmo. E todas essas lentes, gente, e os espelhos curvos, ele tem um ponto muito importante, que é chamado de foco. Eu não sei se vocês já brincaram com isso, eu já não aconselho que você faça isso, de pegar uma lupinha e tentar queimar uma folhinha. Tá? Você pega uma lupa, coloca embaixo do sol, e aí você concentra aquele calor solar numa folhinha. Eu falei não fazer isso porque eu já fiz com bichinhos. Tipo formiguinhas. Não façam isso, tá? Nossa, Façam a gente com já folhinhas. virou pra maldade mesmo, pra violência. Foi. Façam com folhinhas. As formigas lá tranquilamente, né? E aí vem um louco com uma lente tentando queimar a solar caindo folhinha. do céu. Calma, galera, eu sou Deus. físico. E aí, essas lentes, então, elas têm essa capacidade de concentração do calor, tá? Então, isso pode ser utilizado para secar esse carvão. Então, veja, se você está fazendo um processo desse, você está melhorando a qualidade do carvão, então, consequentemente, você está agregando valor. Você pode vender esse produto mais caro, né? E tem também, além das lentes, que tem esse tal desse foco, a gente tem também os espelhos esféricos, os espelhos côncavos, tá? Então, só que muda um pouco, porque na lente, a luz atravessa a lente e converge nesse ponto chamado de foco. Nos espelhos, a luz é refletida, então ela bate e ela é refletida num ponto também chamado de foco. Então, na lente, a luz refrata, no espelho, a luz reflete.
E aí quando ela reflete, mas ambos é para esse pontinho de concentração, para esse ponto de convergência chamado de foco. Então ambos têm foco, então ambos daria para ser utilizado para essa questão da gente secar esse carvão e agregar um valor a ele, né? E a gente também estava falando sobre o tal do hidrogênio, né? Que é muito interessante. E aí, por exemplo, o hidrogênio verde, que muito se fala, que é uma energia muito legal, tá? Por exemplo, os caras estão usando hoje hidrogênio para foguetes, tá? O que acontece? O hidrogênio ele é um combustível, então a gente precisa tirar esse hidrogênio de algum lugar. E aonde que tem mais hidrogênio no mundo? Na água. Então a gente precisa arrancar esse hidrogênio que está na água. Para isso a gente usa um processo chamado hidrólise, tá? Através de um processo elétrico, a eletrólise. Que o que é que acontece? É a lise, que é a quebra, através da eletricidade, eletrólise. E é através da eletricidade a gente quebra essa molécula de água, separando o hidrogênio do oxigênio. E a gente consegue ter esse hidrogênio. E aí, esse hidrogênio, como a gente estava falando, ele é verde se essa energia elétrica que foi utilizada para quebrar as moléculas de água, se ela veio de uma fonte renovável. Porque isso é um processo demandoso de energia pra caramba, né? Muito, muito. É por isso que teve... Claro, isso sai muita coisa horrível na internet. Teve um cara, um mecânico do interior do Maranhão, que inventou um carro movido a água. E o cara falou, eu coloco 1 litro de água no meu carro e eu vou até Brasília. Eu ando 2.000 quilômetros com 1 litro de água. Aí a justificativa do cara, ele estudou, cara, pra justificar, não pra fazer. Aí falou, por quê? Vem cá, você sabe que existe o hidrogênio, que é um combustível, todo mundo nos comentários, né? E aí, se eu fizer uma eletrose, tem uma bateriazinha aqui, ó, essa bateriazinha quebra as moléculas de água que tá aqui no combustível, eu gero hidrogênio e eu faço a combustão desse hidrogênio e aí o carro anda. Então, tudo bem, mas espera aí. Mas é como você falou, eu não preciso quebrar as moléculas de água, isso demanda uma energia elétrica absurda. E essa energia sai de onde? Vai e vem de onde? Então, assim, é viável? Claro que é viável. Foguetes fazem isso, tá? Em grandes espaços aéreos e tal, na NASA, na SpaceX, não é na oficina mecânica do interior do Maranhão, né? Então, assim, a gente tem que ponderar sobre isso. Isso pode acontecer? Claro, mas não é assim, não é um processo tão simples, tá? Então, por exemplo, esse fato de você trabalhar com hidrogênio, você tá agregando valor a mais uma matriz energética, né? Eu imagino que nesse caso ele ia acabar descarregando a bateria rapidamente. Fácil, e não ia gerar nenhum micrograma de hidrogênio. E possivelmente ele ainda teria que queimar gasolina para recarregar o alternador da bateria. Isso, então assim, por exemplo, ele talvez fosse... Fica um ciclo de energia, esse ciclo de energia é interessante, né? Então, eu preciso do hidrogênio que está aqui na água, beleza. Para isso eu preciso da energia da bateria, que é a elétrica, beleza. Só que essa energia não é suficiente, então eu preciso de uma outra energia, que vem de onde? Aí vem do diesel, vem da gasolina, vem do motor a combustão, e aí? Então veja que eu sempre vou voltando, né? Claro que quanto maior for a tecnologia despendida nesse processo, mais eficiente o cara consegue ter essa energia elétrica para fazer essa hidrólise, essa eletrólise. E aí, claro, essas tecnologias de ponta, elas conseguem fazer isso com muita eficiência. Então veja, uma das coisas que torna o hidrogênio verde uma tecnologia fantástica é porque, de certa forma, a gente pode... E aí, agora é minha vez de fazer analogia. É como se o hidrogênio fosse uma bateria. Eu estou pegando energia e transformando em energia. Só que a diferença é que essa segunda que eu transporto, eu posso botar num cilindro e transportar daqui para a Europa. Eu posso botar num cilindro e colocar dentro de um carro e usar como fonte de energia. Então é uma fonte muito interessante. Mas cuidado, porque geralmente ela vai gastar mais energia do que a energia que ela gera no final do processo. Por isso que o hidrogênio verde é tão importante. Quando a gente classifica o hidrogênio, a gente tem 3 classificações possíveis. O verde, o azul e o cinza. Eu nem sabia dessas classificações, sabia? O verde... Isso, o que muda só é a fonte energética que vai né, a parte da eletricidade que vai fazer isso, esse processo, né? Perfeito. No verde e no cinza. No azul, a coisa está no meio do caminho. Eu vou desenvolver. No hidrogênio verde, você tem, como a gente falou, o hidrogênio que é gerado a partir de uma fonte elétrica renovável. Então imagina, para o Brasil, isso é ouro. A gente poderia utilizar, por exemplo, a energia sobressalente dos nossos rotores eólicos, das nossas hidrelétricas no período de maior vazão, nossa energia solar durante o dia. A gente tem uma fonte energética muito, muito densa, né? Muito robusta. O Brasil é um dos países com uma fonte mais limpa do ponto de vista elétrico, pelo menos, do mundo. E aí a gente consegue gerar esse hidrogênio verde a custos muito baixos para exportar para o mundo. O hidrogênio azul,
Ele está no meio do caminho. Ele pode ser feito com fontes sujas, como é o caso do gás natural, mas lembrando, o gás natural das fontes sujas é a menos suja. Ela é muito menos pior do que o carvão ou do que o petróleo. Além disso, no caso da fonte azul, você pode capturar o carbono que é emitido e enterrar ele, por exemplo, em fontes de água debaixo da terra, ou seja onde for, desde que ele não entre em contato com a atmosfera, porque nesse caso ele causaria aquecimento global. E por último, o hidrogênio cinza. Esse realmente é o pior, porque nesse caso a gente está falando de hidrogênio convencional, que vai ser produzido a partir de fontes fósseis, queimando fontes fósseis para gerar hidrogênio. Algo que, bom, já não faz mais sentido, já que a gente tem a oportunidade de gerar isso a partir de fontes verdes. Só uma curiosidade, quando a gente queima o hidrogênio, o produto que a gente tem é simplesmente água e calor. Então, gente, tu já imaginou tu queimar um combustível e tu só gerar vapor d'água e calor? E aí você fala, por que os carros ainda não são movidos a hidrogênio? E tem uma questão muito importante. A combustão do hidrogênio é dificilmente controlável. E aí, mais uma vez, já citei sobre esse tema aqui, o filme Oppenheimer, quando estava-se no processo, né, do projeto Manhattan, da elaboração da bomba atômica, um dos medos do cientista era que a atmosfera ela entrasse em combustão. Por quê? Por causa do gás hidrogênio que a gente tem na atmosfera. E o gás hidrogênio, ele entrando em combustão, a quantidade de energia liberada é gigante, por isso que eles tinham medo de destruir o planeta. Então os caras ficaram com medo, pô, vai estourar aqui, vai começar uma reação em cadeia, esse hidrogênio vai entrar em combustão e isso vai se espalhar pro planeta inteiro e vai acabar terminando com tudo. Então, a combustão do hidrogênio, ela é dificilmente controlável. Então, é como uma analogia boba que eu falo, é assim, é como se, tipo, você metesse o pé no acelerador de um carro movido a hidrogênio e você fosse parar daqui a 10 km sem freio. Porque a reação é muito intensa, né? A forma de controle que a gente tem ainda para isso não é satisfatória para controlar essa energia e, assim, a gente não consegue utilizar isso em baixas produções de energia. Por isso que é muito utilizado em foguetes. Até então, foguete não andava ré, mas surgiu um camarada chamado Musk que fez tudo virar ao contrário, né? Então, foguete, meu amigo, meteu o pé no acelerador, você só para na Lua. Então não tem que ter esse controle. Então, assim, a engenharia ainda está tentando modificar as coisas para que a gente consiga trazer essa energia que é super incrível para baixas escalas, para menores escalas, como carros, por exemplo. Né? Tem também que criar toda uma rede logística, né? De postos, de substituir toda a fonte que a gente já tem para conseguir chegar. Então, depois que os caras conseguirem fazer, controlar esse tipo de coisa, aí, pô, agora beleza. Então vamos começar a pensar em como recarregar isso, né? Assunto show. Gente, a gente não sente a hora passar, eu sempre digo isso para vocês. Rápido. Mas antes de eu encerrar o nosso estudo Play Talks hoje, eu sempre trago para vocês dados que são muito importantes para a tua prova, tá? A gente conversou aqui que mais de 60% das exportações brasileiras são commodities, produtos primários com pouco ou nenhum processamento. Ainda fazendo uma recapitalização do que a gente está falando aqui, recapitulando, na verdade, a China é o principal destino das exportações brasileiras, com cerca de 30%. Isso é um dado bem legal também. E os 5 principais produtos exportados, que a gente trouxe aqui também, soja, minério de ferro, petróleo bruto, açúcar e carne bovina. É importante você também ter essa informação. Vamos fechar com aquela pergunta? Como pode cair no Enem? Bom, na prova de geografia, isso não só pode cair, como já caiu várias vezes. Essa discussão do Brasil como país agroexportador e a necessidade de superar isso. Então, fica atento, o Enem pode discutir facilmente a transformação, essa potencial transformação do país numa potência industrial, a partir da transformação dessas bases produtivas. Você trouxe aí várias situações de física, conseguiu trazer física para um assunto bem geográfico, histórico. Isso. Traz para a gente aí uma possibilidade na prova. Bom, na matemática tem um conceito que foi inventado aqui, né? Que é a densidade comercial, densidade econômica. Tá? Então fica atento, volta para você escutar falando sobre isso. E a gente falou muito sobre a questão energética, né? Então, assim, se falar de energia é sempre um tema muito recorrente em qualquer prova, tá, gente? Física, matemática, na prova de humanas também. Então eu volto a pegar nesse ponto aí do hidrogênio verde, que é super legal. Show de bola. Obrigada, gente. A gente se encontra aqui toda segunda-feira, depois da nossa Maratona Enem. A gente espera você aqui com mais assuntos que são importantes para a prova e para a tua redação. Cheiro grande e não deixa de seguir a gente no Instagram, tá? @estudoplay. Tchau! Se tem um assunto que vai cair na sua prova, com certeza, são as mudanças da idade contemporânea. Consequências da Revolução Francesa, impacto do imperialismo, as mudanças históricas que foram geradas por um rapaz chamado de Napoleão Bonaparte.
Anota no teu caderno. Napoleão vai trazer pra gente uma grandíssima novidade. Ele traz a ideia de nacionalismo. A concepção de que os franceses agora têm uma cultura, uma história, um reinado, um governo, uma política própria, inspirada no sentimento iluminista, e é o Napoleão que começa a inspirar a ideia de que os franceses deveriam, na verdade, espalhar isso para o mundo todo. Nasce aí mais uma concepção que é muito importante e foi muito cara na história, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, chamada de eurocentrismo. A ideia de um avanço imperialista, militar, potente, violento sobre várias nações e países e culturas é a ideia de Napoleão Bonaparte. Não esquece, Napoleão é a última etapa da Revolução Francesa e Napoleão é o primeiro gancho para um outro tópico que vocês aprendem aqui com a gente, chamado de neocolonialismo e, de fato, imperialismo. As mudanças que vão ser impactadas desde antes da Revolução Industrial, mas que vão gerar conflitos, guerras e atritos geográficos gerados por essa bagunça que foi o avanço napoleônico por toda a Europa naquele contexto. E aí a cereja do bolo. Napoleão Bonaparte se relaciona também rapidamente com a história do Brasil, porque quando ele invade toda a Europa, ele expulsa a família real de Portugal, fazendo com que Dom João VI venha parar aqui no Brasil, trazendo pra gente o famoso período joanino, que vai trazer pra gente aí uma mudança histórica, política, de capital e no ciclo econômico do ouro, lá em Minas Gerais. Eu vejo vocês na próxima dica, ó. Beijo pra todo mundo. Bueníssimo! Mais uma dica valiosa de espanhol para vocês, agora abordando a temática dos pretéritos. A gente vai falar um pouquinho do passado recente, o passado lejano. Também pode aparecer passado cercano, tá, pessoal? A gente vai ver essa diferença aqui, ó. Passado lejano, longe, distante. O que é esse passado distante? E passado reciente, que é esse passado cercano, mais próximo. Pessoal, é muito simples. Comparando com o português, a gente tem realmente uma diferença interessante para observarmos. Quando a gente fala de passado recente em espanhol, é tudo aquilo que tem relação com o agora, com o presente. E quando a gente fala de passado distante, é tudo aquilo cuja ação aconteceu dentro de uma unidade de tempo que não tem relação com o presente. Por exemplo, ontem. Em espanhol, ayer. Então, o ontem não tem relação com o presente. Analisemos aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Practiqué deportes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, os dias da semana. E hoje eu pratiquei esportes. Será que não seria mais interessante a gente fazer uma substituição aqui? Ao invés de falarmos pratiquei, utilizarmos o marcador temporal para definirmos os dias da semana. Esta semana é praticado. E aqui a gente faz o uso do pretérito perfeito composto. Daí a diferença e a importância de você conhecer o passado recente e o passado lejano na língua espanhola. Olha, óbvios, meus filhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química aqui do Estudo Play, para dar uma dica importantíssima aos meus nobres alunos que estão aí estudando de forma maciça para o Enem. E claro, o professor Gustavo Pinheiro não pode perder tempo de explicar algo muito importante. Vamos falar de química orgânica, química do carbono. A química do carbono que faz 4 ligações, que pode ter cadeia aberta, que pode ter cadeia fechada e pode ter a cadeia aromática. Professor, o que é cadeia aromática, garotinho? É uma estrutura hexagonal que tem que apresentar duplas alternadas, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não e dupla sim. Então, sempre que você tiver estrutura hexagonal com ligação dupla, alternada, conjugada, isto é um anel aromático. De novo, sim, aqui não, né? Não, sim, não, sim, não. Então, essa forma de representar essas duplas alternadas, essas duplas conjugadas, é o que te chama também de núcleo benzênico. Lembre-se, se é aromático, tem aroma. Mas para ter uma estrutura aromática, tem que ter essa estrutura maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, meus garotinhos e minhas garotinhas. E até a próxima dica. Fui!